Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 28. Livro do Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o 22. Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 ao 22. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, por idade dantes, era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Os irmãos podem se assentar? Aleluia. Nos foi dado a oportunidade para estarmos reunidos essa noite, a oportunidade dada, meditarmos junto com a igreja na palavra de Deus, como já foi falado, culto dirigido pelo departamento, pela superintendência da Escola Bíblica Dominical, e sempre que é dado a oportunidade, entendo que é uma grande responsabilidade. Algumas vezes a gente treme mais, outras treme menos, algumas vezes a voz não quer sair, mas Jesus vai ajudando. Eu já falei que eu não sei o que é pior se quando avisa antecipado ou quando avisa em cima da hora, não consegui descobrir ainda. E parece que quando avisa antecipado a gente sofre mais, a gente passa o dia sofrendo e quando vai chegando a hora a coisa complica, glória a Deus. Mas graças a Deus isso mostra o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós precisamos. E até a irmã Tamila ficou um pouco com medo e falou: não quero, nem sei se eu quero ir para a igreja com você hoje mais. Aleluia. Sempre que é me dada a oportunidade, eu lembro das palavras de Gideão. Sou eu da menor tribo de Israel, faço parte da menor família, e na casa de meu pai eu sou o menor. E essas palavras se encaixam bem comigo, eu não consigo escapar dela. E eu posso dizer que gostaria de ouvir alguma professora, algum professor ministrar a palavra de Deus essa noite. Bom é os irmãos, os professores, professoras que já antecedeu aqui falou o quanto a escola bíblica dominical é bênção para nós, para os nossos filhos, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material, posso dizer aqui, a nossa vida familiar. E perde muito os pais que negligenciam no ensino dos seus filhos em relação à escola bíblica dominical. Perde muito. E um dia isso será cobrado. Um dia isso será cobrado. Até antes de conhecermos, talvez Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, quando nós sabemos que é dever nosso, na lição anterior, domingo passado, até o assunto não era sobre família, mas nós aproveitamos a oportunidade para falar. É comum a gente ouvir pais, principalmente de jovens e até adultos, dizer: eu já entreguei meu filho na mão de Deus, tentando se esquivar da responsabilidade. A palavra de Deus mostra que Deus já nos entregou como herança. Então Ele já entregou os nossos filhos, entregou os meus a mim, a minha esposa, entregou os seus a você. E Ele não recebe antes do tempo. Ali nós
destacamos que depois que cresce, a única coisa que podemos fazer é orar para que eles sejam convencidos e convertidos pelo Espírito de Deus e se entreguem. Quando eles se entregarem a Deus, a Jesus, aí sim, eu acredito. Agora, pais que às vezes negligenciaram e depois começam a dizer, eu já entreguei, possa ser que Deus não receba, porque quem precisa se entregar agora são eles. Agora, também precisamos refrigerar o coração daqueles pais que antes não eram evangélicos, não conheciam, criaram os filhos lá no mundo, às vezes no boteco, às vezes até em casa de prostituição e tantos outros lugares. E depois, mais tarde, se converte e carrega um grande arrependimento e um grande peso de não ter se convertido antes. Esse sim, eu acredito que Deus pode intervir de forma a receber a responsabilidade. Falar assim, agora eu vou cuidar. Mas pais que são conhecedores, não caia nessa cilada de negligenciar, de deixar os filhos, ainda quando pequenos de qualquer maneira, e depois ficar dizendo, não tem jeito, já entreguei a Deus. Não caia nessa cilada. Então, vamos aproveitar as oportunidades. Eu costumo dizer que o melhor investimento a se fazer a um filho é ensinar a palavra de Deus. Salomão, um homem muito rico, ele falou, que adianta o homem deixar muitos bens se não sabe se quem vai herdar é um sábio ou um tolo? Não sabe se aquele que vai herdar vai saber administrar todos os bens. Então, melhor ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se você colocar temor no coração dos seus filhos, eles saberão aproveitar talvez os poucos bens que você deixar. Então, por isso, talvez o domingo seja o dia mais bem investido do seu tempo. Quando você acorda os filhos, prepara-os e traz para a escola bíblica dominical, para ensinar a palavra de Deus, onde já foi falado aqui que desde o maternal, desde ainda quando está no ventre, as nossas crianças já são ensinadas. Crianças que a mãe costuma escutar músicas mundanas, essa criança terá uma grande chance de ter uma aptidão por músicas. Crianças que ainda no ventre se fala ou se participa de um culto e ele ouve a palavra de Deus, os hinos, eles não têm dificuldade de quando estão na idade do Cadmiel, do Samuelzinho, eles não têm dificuldade de participar de culto, porque eles já estão acostumados a participar, quando ainda no ventre da mãe. Então, precisamos nos atentar para a nossa responsabilidade. E a professora falando de como as crianças se comportam no maternal, esses dias eu fui ler a Bíblia junto com Gamaliel e deu trabalho para mim parar. A gente leu vários salmos, eu lendo e ele repetindo, eu parava e falava amém, e ele, vamos ler mais um. E aí começava tudo de novo. E isso é bom. O Otiniel, graças a Deus, e louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma grande incentivadora dos nossos filhos, o Otiniel é um consumidor de Bíblias, e eu louvo a Deus por isso. Ele já destruiu algumas, de pegar assim, com poucos dias, ele comer aquele negócio e virar em pedaços, e isso é bom, é o melhor investimento que se faz para os filhos, é o melhor investimento. Faça do seu filho um consumidor de Bíblia, é sinal que ele está usando, que ele sabe onde ela está, que ele está manuseando, que ele está trazendo ela para a casa de Deus. Agora, se você doar uma Bíblia para o seu filho e ele deixar na caixinha de presente quando tiver jovem, ela estiver lá novinha, se preocupe com isso, fique preocupado, porque os nossos filhos pequenos precisam ser consumidores de Bíblia, de palavra de Deus. Aleluia. Isso são breves recomendações que eu deixo para todos nós. Foi-nos dado a oportunidade para falarmos um pouco da palavra de Deus, e nesse tempo que nos resta, essa palavra há alguns dias, o Senhor tem colocado em meu coração. Ontem o presbítero, me fugiu o nome, o Hélito, ele ministrou a palavra de Deus aqui, basicamente o mesmo que iremos falar. E louvo a Deus, pois a palavra de Deus sempre
ela nos edifica. O texto lido narra um trecho ou um episódio vivido pelo patriarca Jacó, entendendo que quando falamos dos patriarcas da palavra de Deus, falamos de Abraão, de Isaque e Jacó. Abraão, o homem chamado por Deus para sair do meio da parentela, e Deus assim iniciaria ali uma obra na vida de Abrão antes de conhecer pessoalmente Deus, vamos dizer assim. Deus prometeu a Abrão, mais tarde Abraão, um filho, e esse seria o filho da promessa. Abraão já avançado em idade, Sara também, então nasce Isaque, o filho de Abraão. Eu digo o filho de Abraão, herdeiro da promessa, porque Abraão teve mais filhos, e Isaque sendo herdeiro da promessa, Abraão, pelo cuidado e zelo por aquilo que ele tinha ouvido da parte de Deus, ele manda que o seu servo Eliezer, busque uma esposa para ele, no meio da parentela, ou seja, da descendência de Sem, dos semitas, para Isaque. É buscado então, e todos conhecem a história, que é buscado Rebeca para Isaque. Isaque então se casa, logo após a morte de Sara, ele se casa com Rebeca, e assim como Sara era estéril, Rebeca também era. E a Bíblia diz que por longos 20 anos, por cerca de 20 anos, Isaque orou insistentemente para que o Senhor desse filhos a Rebeca. Fato como esse na palavra de Deus nos mostra a nossa grande responsabilidade, porque Isaque sendo o filho da promessa, Rebeca sendo a esposa de Isaque, também fazia parte dessa promessa, era óbvio que Deus daria filhos a Rebeca. Porém, Isaque não cruzou os braços e falou, vou aguardar, porque se é promessa de ser uma grande nação, vai surgir filhos aí. Quando Isaque percebeu que Rebeca não gerava, ele se colocou a orar, a interceder pela esposa, por Rebeca, para que ela gerasse filhos. E a Bíblia diz que Rebeca então concebeu, Rebeca se engravidou, e aquele tempo não tinha a medicina avançada que tem hoje, a tecnologia que se tem hoje. O certo é que Rebeca percebeu que era diferente a sua gravidez. E aí ela também orou e perguntou a Deus o que acontecia com ela. Como pode ser isso? Por que todo esse movimento no meu ventre? E aí Deus se revelou a Rebeca explicando, dizendo, olha, 2 nações há no seu ventre, 2 povos. De ti há 2 filhos no seu ventre, gêmeos. Ali nós temos aí uma ultrassom precisa da parte de Deus para Rebeca. 2 povos há no seu ventre, porém o menor será senhor do maior, ou seja, o mais velho servirá ao menor. E a Bíblia diz que nasceu então Esaú primeiro, e logo em seguida vem Jacó, agarrado ao calcanhar de Esaú. E com isso, segundo o costume da época, Esaú seria o primogênito, o herdeiro das promessas. Porém, os meninos vão crescendo e Rebeca guarda essa palavra no coração e percebe que os 2 deveriam ser trabalhados para que pudesse herdar a promessa. Isaque, ele, creio que como um bom pai, ele preza pelo costume e ele deseja que Esaú se torne o filho da promessa, porque ele percebia em Esaú um forte caçador, ou seja, um forte guerreiro, destemido, e eu acredito que isso chamava a atenção de Isaque. Ele falava, Esaú será um homem valente. E a Bíblia diz que Jacó gostava mais de ficar por perto da casa. Eu acredito que Rebeca mimava mais Jacó e procurava ficar perto dele, observando, devido à promessa que ela tinha recebido um dia da parte de Deus. E aqui, falando de escola bíblica dominical, eu deixo aqui um lembrete também para nós, para todos nós, que Deus, ele até faz promessa a nossos filhos. Deus faz promessa.
Só que quando ele faz, e guarde bem o que eu vou falar, quando Deus faz promessa aos filhos, não quer dizer que ele está falando, olha, a responsabilidade sobre o seu filho agora é minha, pode lavar suas mãos que eu cuido. Não é isso que Deus está falando. Quando ele avisa um pai que o filho tem uma obra a ser realizada, parafraseando, ele está dizendo, cuide bem, ensina bem, porque eu tenho uma obra na vida dessa criança. É isso que ele está dizendo. Há alguém que se engana e diz, um dia Deus prometeu ao meu filho e ele tem promessa. E com isso descansa. E o inimigo também, ele luta constantemente para que essa promessa não se cumpra na vida do seu filho. E se um dia essa promessa não se cumprir, e o que eu estou dizendo aqui não é profecia, porque eu quero que as promessas se cumpram na vida dos filhos, mas se você é negligente e um dia essa promessa não se cumprir, grande parte pode ser sua, por não ter ensinado, porque avisado você foi. E há um ditado que desde criança a gente conhece, e menino costuma dizer, quem avisa amigo é. E é exatamente isso que Deus faz com os pais. Avisa porque é amigo dos pais. Aleluia. E Rebeca, ela tinha sido avisada, olha, o menor vai ser senhor. Eu acredito que Rebeca se agarrou nessa palavra e falou, vou cuidar desse menino. E então, Jacó sempre perto de Rebeca. Chega o tempo da velhice de Isaac, Isaac então fala, é tempo de eu abençoar os meus filhos, ou abençoar o primogênito, dá assim a sequência para ele cuidar da família. Isaac então pede que Esaú prepara um prato para que ele pudesse se alimentar, e isso mostra que ele gostava daquilo que Esaú preparava, e assim ele fosse abençoado. Rebeca, tendo conhecimento disso, ela corre até Jacó, toma a responsabilidade, e até poucos dias nós ouvimos uma linda ministração, faz toda, se fosse nos dias de hoje, nas palavras modernas, Rebeca tinha feito uma trama golpista em cima de Isaac e de Esaú. Ela faz toda aquela trama para que Isaac pudesse abençoar Jacó. Porque se fosse o contrário, se Jacó chegasse lá e Rebeca falasse, olha, o herdeiro da promessa é Jacó, Isaac, você deve abençoar Jacó. Talvez Isaac ia falar, Deus nunca me falou a respeito de abençoar Jacó, porque Deus tinha falado, era com Rebeca. Aleluia. E então Rebeca, entendendo disso, ela então trabalha para que Jacó seja abençoado pelo pai. Tudo acontece conforme o planejado por Rebeca, e Jacó então é abençoado por Isaac. Quando é do conhecimento de Isaac que Jacó tinha sido abençoado, e Esaú também chega para ser abençoado, e Isaac fala, olha meu filho, não restou bênção para ti. Alguém já veio aqui e pegou a bênção. A Bíblia diz que a ira de Esaú se acende contra Jacó, porque Jacó agora tinha o direito da primogenitura, tinha herdado a bênção do pai. A responsabilidade como o senhor da família era de Jacó. Esaú propunha no coração de que quando sepultasse Isaac, ele trataria com Jacó. E Rebeca, conhecendo isso, ela fala, olha meu filho, agora você vai até a casa do meu irmão, a Padarã, ou seja, sai daqui desse povo. Nisso eles estavam morando na terra dos cananeus, peregrinando. Rebeca diz, sai do meio desse povo, foge do teu irmão Esaú, porque a ira de Esaú se acendeu contra ti. E Jacó, então, obedecendo a sua mãe, ele sai em direção ao irmão de Rebeca. E o texto que nós lemos, a história narrada, mostra quando Jacó estava a caminho da casa de Labão, ao caminho da casa do seu tio. Ele caminha por um certo tempo, ele chega a um lugar para repousar, e ele pega uma pedra e coloca como cabeceira. Se fosse nos dias de hoje, seria travesseiro, eu acho que é isso mesmo que se diz, uma almofada, algo assim, para recostar a cabeça. E Jacó, ele coloca a cabeça sobre essa pedra, dorme, e quando ele é tomado pelo sono, ele tem uma visão
e a Bíblia diz que ele viu os céus que se abria, ele viu Deus assentado e anjos que subia e descia até onde ele estava. Quando Jacó é despertado pela manhã, ou quando ele assusta, ele faz uma declaração e diz: olha, eu estou na casa de Deus e não sabia. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Aleluia. Quando nós olhamos para pedra na Bíblia Sagrada, a pedra servia para se fazer altares. As pedras, os altares, principalmente os pedidos por Deus, pelo Deus de Abraão, era feito de pedras. Então, a pedra sempre foi presente na vida do povo de Israel. Claro que aqui nós estamos falando do início, ainda quando patriarcas. Então, pedra sempre foi presente na vida daqueles que Deus chamava para, assim, ter uma aliança, ou uma comunhão, ou estar próximo deles. No caso de Noé, a Bíblia diz que ele fez um altar, ou fez altar, e sacrificou a Deus. Podemos crer que esses altares edificados eram de pedras. E quando Jacó, ele desperta, e ele vê que ali ele tinha visto uma grande visão, ele tinha tido um sonho ali, ele pega aquela pedra, e em forma de altar, ele coloca, a Bíblia diz que ele coloca ela como uma coluna. Aqui nós vamos ter o primeiro altar construído por Jacó. Ele pega a pedra, que era o seu travesseiro, e coloca como em forma de altar, aqui diz como coluna, e derrama azeite sobre essa pedra. Quando nós olhamos para a pedra na palavra de Deus, nós podemos observar o apóstolo Pedro falando: olha, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra principal da esquina, eis que eu ponho em Sião a pedra principal, aquela rejeitada pelos edificadores. Porém, para vós, essa pedra é eleita, essa pedra é a principal da esquina. Nos leva a entender da afirmação que um dia Jesus faz a Pedro, quando Pedro, através de uma revelação do Espírito Santo, ele fala: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, eu sei que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Alguém diz, e podemos crer assim, que a pedra que Jesus se referia ali era a afirmação que Pedro estava fazendo, de que ali estava o Cristo. É por isso que o apóstolo Pedro, podemos crer assim, é por isso que ele fala com tanta precisão na primeira carta dele, onde ele escreve que nós também, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual. Aí ele diz: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Aleluia. Quando Jacó, ele pega aquela pedra, mesmo talvez sem ter o conhecimento prévio, porque ele estava cansado e ele queria descansar, e Jacó então decide tomar uma pedra para fazer a sua cabeceira, para recostar a cabeça. Jacó, de antemão, podemos crer que ele não sabia o que Deus estava fazendo. Aleluia. Só que Jacó, ele tinha saído da casa dos seus pais sendo portador de uma promessa, sendo o detentor de uma promessa. E Jacó, talvez sem imaginar, ali ele está tendo um encontro com o próprio Cristo. Aleluia. Ali em Betel, que antes era luz, estava o próprio Cristo esperando por Jacó. Podemos crer assim porque quando Jesus inicia o seu ministério, um dos discípulos de Jesus, está registrado no evangelho que João escreveu, um dos discípulos de Jesus, Filipe, chega e diz a Natanael: olha, nós achamos o Cristo, vem e vê. E Natanael então averigua aquela conversa que Filipe havia falado, pergunta sobre esse Cristo que Filipe estava anunciando, e Natanael então faz uma pergunta:
porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa questão que Natanael levanta, ela nos mostra a similaridade, o quanto se parece com o que Jacó afirmou: olha, Deus está nesse lugar. Aleluia. E eu não sabia. Esse lugar que eu estou é a casa de Deus. A mesma pergunta que Natanael faz em contexto diferente: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, desse lugar, o que se pode esperar? Jacó acreditava até então que não precisava esperar nada daquele pequeno lugar, que eu acredito que mais uma aldeia do que uma cidade. Só que Jacó, ele deita ali como um homem carnal, natural, que estava acreditado ser o senhor de um povo, e ao findar aquela noite, Jacó está convencido de que ali a vida dele estava sendo mudada. Ele estava tomando o caminho da fé a partir de ali. Aleluia. O mesmo que aconteceu com Natanael. Quando Jesus se encontra com Natanael após ser convidado por Filipe, Natanael ser convidado por Filipe, Jesus então faz algumas declarações a Natanael. Natanael, ele se espanta dizendo: olha, de onde me conhece? E Jesus conclui aquela conversa com Natanael dizendo: olha, de agora em diante, você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia. Onde Jacó estava vendo os anjos subir e descer, não era sobre Jacó, mas sim sobre a pedra que Jacó tinha tomado por cabeceira. Claro que aqui, de uma forma simbólica, expressamos, o certo é que a presença do próprio Cristo estava ali, sendo representada por uma pedra. Aleluia. Glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Cristo representado por essa pedra, ou tendo o significado de uma pedra principal de esquina, ou uma cabeceira, esse Cristo, ele declarou, olha, falando aos doutores da lei da época: vocês estão diante de uma pedra, ele falando dele próprio, e quem se lançar sobre esta pedra ficará em pedaços. E quem essa pedra se lançar sobre ele se tornará em pó. Aleluia. Diante dessa declaração de Jesus, eu entendo que o final de todo o ser humano, um dia é estar diante da pedra principal da esquina. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo afirmou que por ele, para ele, e todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram formadas. Então, se tudo iniciou nele, irá terminar nele também um dia. Aleluia. Agora, a diferença está: aqueles que um dia se deparam com Cristo e se espanta como Jacó e Natanael, podemos dizer que esses são bem-aventurados. Aqueles que se levantam contra Cristo, esses se tornam em pedaços. E aqueles que um dia Cristo se lançar sobre eles, se tornarão a nada. Seja o mais grande homem que pensar ser, o dia que ele se encontrar com Cristo, ele se torna em nada. Aleluia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele falou que um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, por isso que vale a pena, como Jacó, nós se espantarmos quando depararmos com Cristo. Por isso que vale a pena nós se espantarmos, assim como Natanael, quando nos depararmos com Cristo. Porque esses talvez sejam os mais bem-aventurados. Aleluia. E diante dessas palavras eu posso afirmar que todo homem, o dia que ele tem um encontro com Cristo, ele muda de vida, ele muda de direção. Aleluia. Se ele não se encontrar com Cristo aqui em vida, o dia que ele se encontrar na eternidade, ele vai mudar de direção. Se aqui ele achava que era grande, arrogante, podia, fazia, o dia que ele se encontrar com Cristo, ele irá mudar de direção. Ele entenderá que é pó e que de nada vale. Aleluia. Então Jacó ali, ele estava encontrando com o próprio Cristo, simbolizado por uma pedra.
e ele fala: olha, agora eu sei que Deus está aqui, está nesse lugar. Diante da afirmação feita por Jacó, ele começa o caminho da fé. Bem-aventurado aquele que se encontra com Cristo e constrói o primeiro altar da vida. Aleluia. Bem-aventurado aquele que se encontra um dia com Cristo e fala: esse será a minha coluna. Aleluia. Quando Jacó derrama azeite sobre a pedra, ele estava derramando o que ele tinha de melhor. Aleluia. Bem-aventurado aquele que se encontra com Cristo e constrói uma coluna e fala: essa é a coluna da minha casa. Aleluia. Agora eu me encontrei com Deus. Agora eu passo a ofertar o melhor que eu tenho. O primeiro altar do homem deve ser construído em Cristo Jesus. Aleluia. Agora, se falando de ensino da palavra de Deus, e precisamos ter bem claro na mente que o caminho do discipulado é a renúncia. A base do discipulado é a renúncia. Quando Jacó se depara com aquela situação e aquela pedra, Jacó ali, ele estava entrando no caminho da renúncia. Aleluia. Quem é de nós que em sã consciência procura uma pedra para colocar a cabeça para dormir? Quem é de nós que, ao fazer uma viagem, já ouviu o pastor Rui contando um testemunho que, indo em direção a uma reunião, ele não consegue chegar até o local, a cidade estava tendo alguma situação, então ele pousa no caminho e ele coloca a bolsa ali que ele estava levando para que pudesse se recostar. Alguém que quer repousar em meio a uma viagem vai colocar a mochila, os pertences que leva, vai colocar alguma peça de roupa, se tiver vestido em uma jaqueta, vai pegar ela, dobrar e colocar como cabeceira. Se não tiver nada disso, vai achar uma moita de capim, ou até mesmo fazer um monte de terra e colocar a cabeça. Menos uma pedra para passar a noite. Menos uma pedra. Aleluia. Glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a intriga dos homens. Aqui está a luta do ser humano. Porque nós somos tentados a procurar aquilo que é mais fácil. E ontem foi falado. Nós somos tentados a procurar aquilo que é mais cômodo. Aquilo que tem mais lógica. Aquilo que é mais plausível para nós. Nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a acordar mais tarde aos domingos. Nós somos tentados a pegar a família e ir para a casa do amigo ou do parente aos domingos. Só que, se a renúncia é a base do discipulado, nós somos tentados a querer o bem dessa terra. E, em parte, não estamos errados. Agora, onde nós estamos colocando a nossa cabeça? Onde nós recostamos a nossa cabeça? Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde é que você recostou a sua cabeça? Ontem foi falado, alguns recostam no dinheiro, outros preferem a fama e junto com isso o dinheiro. Alguns optam pelo tráfico porque parece ser mais cômodo. Outros preferem a corrupção. Alguns colocam a cabeça no gado. Outros colocam no carro, foi falado ontem também. Só que ainda tem coisa pior, porque tem alguns que colocam na prostituição. Deixa a esposa e coloca a cabeça na prostituição.
E algumas que deixam o esposo e coloca na prostituição. Há alguns que colocam nos sites indevidos. A cabeça de filhos sendo colocado nas redes sociais. E a pergunta para nós é: onde nós temos recostado a nossa cabeça? Recostar a cabeça fala de repouso. Onde é que você parou nessa vida para dizer: aqui está a base da minha vida, aqui eu vou viver um tempo da minha vida? Recostar a cabeça para Jacó significou onde ele dormiu, onde ele parou, onde ele adormeceu. Onde ele confiou a cabeça dele para repousar. Aleluia. Onde é que nós repousamos a nossa cabeça? Primeiro obstáculo, a gente já começa a vaguear por aí. Jesus falou: olha, há duas classes de pessoas: os que ouvem a minha palavra e praticam, eu assemelho àqueles que constroem a sua casa sobre a pedra, ou seja, que repousa a sua cabeça, o seu entendimento sobre a pedra. Há aqueles que ouvem a minha palavra, porém não as pratica, eu assemelhá-lo-ei, esse homem, ao homem insensato, que edificou, se fôssemos parafrasear, seria que recostou a sua cabeça, o seu entendimento, que parou para repousar sobre a areia. Sobre o que construiu na pedra, veio vento, tempestade, nós já falamos outro dia sobre isso, e esse permaneceu em pé. Sobre aquele que recostou na areia, ou que edificou na areia, o insensato, quando veio o vento, a chuva, houve queda, houve ruína, e grande foi a sua queda, grande foi a sua ruína. Aqui eu entendo por que vale a pena nós recostarmos a nossa cabeça na pedra. Aleluia. É porque o mundo e a sua concupiscência passa. Será um dia comum. Será um dia comum que todo homem cairá de onde está recostado. Aleluia. Será um dia comum. Será um dia comum que o arrogante vai descobrir que não vale a pena. E talvez seja tarde. Será um dia comum que aquele que se dá à prostituição descobrirá que é tarde. Que já não tem como ter prazer mais na prostituição. Será um dia comum que aquele que está confiado no dinheiro descobrirá que o seu dinheiro não vale de nada mais. Aleluia. Talvez não terá aviso prévio. Será um dia comum que Cristo se lançará sobre aqueles que, achando-se esquivar dele, vive a vida dissolutamente. Aleluia. Isso fala o porquê vale a pena nós recostarmos a nossa cabeça em Cristo, na pedra. Se eu fosse falar que é fácil o caminho da fé, eu diria que não é. Se eu fosse falar que o caminho da fé, a gente vai viver as regalias que o mundo oferece, eu vou estar mentindo para vocês. Se eu fosse falar que o caminho da fé é o caminho que muita gente está pensando por aí, que simplesmente porque acredita em Deus vai dar tudo certo no final,
eu seria obrigado a dizer que esses estão enganados. Porque fé sem renúncia não é fé. Depois que o ser humano se encontra com essa pedra, se ele não mudar de vida, ele não se encontrou ainda com essa pedra. Aleluia. Depois que Jacó se encontrou com aquela pedra, Jacó sendo injuriado, ele não injuriava. Jacó sendo maltratado, ele não maltratava. Jacó sendo enganado, ele não enganava. E nós podemos notar isso no decorrer, no desfecho da história de Jacó na casa do seu tio Labão. O salário de Jacó foi mudado cerca de 10 vezes pelo seu tio. E cada proposta feita, Jacó falava, combinado. Começava a dar errado para Labão, olha, vamos mudar, vamos inverter a coisa. Combinado. Aleluia. Com isso aqui, eu não afirmo aqui que crente tem que andar fazendo negócios, tentando tirar proveito e dar calote. Agora, o certo é que, como estamos precisando de crentes na qualidade de Jacó, que se encontrou com a pedra um dia. Aleluia. Crentes que, se alguém em alguma infelicidade falar alguma coisa que talvez não deveria falar, ele diz, olha, eu continuo crendo em Cristo. Eu vou continuar cantando do mesmo jeito. Aleluia. Como estamos precisando de crentes como Jacó, que na frente do departamento o liderado fala alguma coisa e ele fala, eu vou continuar crente, amando vocês do mesmo jeito, cuidando do mesmo jeito. Aleluia. Como estamos precisando de crentes como Jacó, que se o acordo for mudado, ele fala, tá bom. Eu vou continuar crendo a si mesmo. Aleluia. Como o ser humano está melindroso, sensível, e não tem como a gente falar de alguma coisa sem lembrar disso. Como a gente tem que andar com cuidado perto do ser humano, para não magoar. Crentes, aqueles que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aqueles que estão acostumados a ouvir a galeria dos heróis da fé, onde diz que os patriarcas, sendo quem foram, eles não procuraram o luxo desse mundo, mas preferiram andar peregrinando de cabanas em cabanas. Homens como Moisés, que poderia ser chamado filho da filha de Faraó, mas antes ele preferiu renunciar a tudo isso. Aleluia. E preferiu o caminho da fé para ser maltratado, rejeitado com os seus irmãos. Aleluia. Para assim alcançar uma herança melhor, uma melhor possessão. Como nós estamos precisando ser crentes como Jacó, que se chamados a atenção para melhorar, nós falamos, estou disposto, vou lutar para mudar. Aleluia. Eu me assusto quando afirmo ser cristão e às vezes começo a tomar caminhos ignorados. Ah, mas fulano falou assim, já não pode ser mais do mesmo jeito entre eu e ele. Aleluia. Nós precisamos ser crentes como Jacó. Que um dia colocamos a nossa cabeça nessa pedra, alguém falou sobre essa pedra viva e nós recostamos a cabeça. Começamos a meditar, paremos,
nos detemos um pouco pensando nisso, ouvindo, falando, aquele negócio de Cristo é o que eu quero para a minha vida. E a partir de então nós nos encostamos ali e falamos, é aqui que eu vou construir o meu altar. Aleluia. É aqui que eu vou ficar, ou seja, eu posso até peregrinar, ou seja, eu posso até ainda viver nessa vida, trabalhar, lutar, correr atrás, prosperar, quem não é casado, casar, quem não tem filho, ter filhos, mas o altar está construído em Betel. Aleluia. De Betel eu não esqueço, foi lá que eu me encontrei com a pedra, e foi lá que eu vi anjos que subiam e desciam. Aleluia. O tempo já não permite, mas também nos nossos dias, nós precisamos nos atentar para o crente sem comunhão com Deus. O cristão que já não sente mais alegria de estar reunido, o cristão que já não sente mais alegria da presença do Espírito Santo, que talvez um dia sentiu lá, e continua pensando ou tentando se enganar, dizendo que está tudo bem. Aqueles que um dia se recostou na pedra, viu anjos, ouviu o céu aberto, ou seja, sentiu a comunhão com Deus. Se fosse usar aqui um termo dos pregadores, iria dizer, sentiu uma comunhão com os céus. O céu se moveu em seu favor, e os dias foram passando, as coisas foram acontecendo, e você se tornou um crente que já não se preocupa mais. Antes até pensava, eu podia buscar esse negócio de batismo no Espírito Santo, mas os dias foram passando e acabou dizendo, olha, tá bom desse jeito. Eu acho até um pouco estranho esse negócio, ficar chorando, falando aquele negócio lá que a gente não entende. Se você ainda é um crente nesse estágio, essa noite eu venho te alertar, que você precisa acordar. Eu até acredito que você dormiu, recostou na pedra, só que você ainda não acordou decidido. Aleluia. Você ainda não acordou decidido, porque se você acordar decidido, a sua vida é outra. Aleluia. Um crente, uma pessoa, quando ele ouve sobre Cristo, e ele acorda decidido, ele vira outra pessoa. Vira. O filho de crente, quando ele recosta sobre a pedra, ele ouve falar de Jesus e é chamado a atenção. E ele acorda decidido, ele vira outra pessoa. Aleluia. Se você ainda está aquele cristão que está tudo bem, não está bom assim, você ainda não acordou. Você pode estar ainda em uma sonolência espiritual. Até recostou a cabeça, mas hoje eu creio que Deus te trouxe aqui, e em uma palavra, como estamos acostumados a ouvir, conhecida, você veio para ser acordado, para ser aquela esposa que não precisa o esposo ficar insistindo para você vir para a igreja, para você ser aquele esposo que não precisa a esposa ficar insistindo, pegando no pé, como se diz por aí, homem, está na hora de ir para a igreja, e o pastor Rui certo em sempre alertar. Agora, o crente que recosta na pedra e acorda decidido, ele não é essa pessoa mais. Aleluia. Porque estou me arrumando para ir para a igreja. Aleluia. Para aqueles que recostou na pedra e acordou decidido, domingo é o dia do desespero de manhã para alguns. Né, irmão Gesiel? É o dia de correr. É porque acordou decidido um dia e falou, agora eu encontrei com quem eu vou me recostar. Aleluia.
eu digo tinha porque não se canta mais, mas tinha um corinho que eu cresci, nós crescemos ouvindo, eu não lembro a letra completa, mas é mais ou menos assim: se você não vai, eu vou fazer o que Cristo mandou, alguma coisa assim. Tem outro que vai um pouco além: se papai não for, mais ou menos assim: eu quero ir, se mamãe não for, eu quero ir. Olha como nós fomos criados na infância. Se papai não quiser ir para o céu, eu quero ir. Se mamãe não quiser, eu continuo querendo. Os filhos que foram recostados na pedra. Aleluia. Não despreza os corinhos que são belos, mas os corinhos que balançam muito, parece que não recosta ninguém na pedra. Há alguns coros que não recosta ninguém em pedra. Aleluia. Deixa num travesseiro muito cômodo. Quando ainda eu era criança, a gente vivia, e era um pânico bom, um medo bom, com medo do arrebatamento. Quantas vezes eu já me assustei? Deixa eu ver se tem alguém por perto. Hoje parece que isso já não faz parte mais. Eu já falei que não gosto muito de falar, e já encerro, convido os irmãos para estar em pé. Mas eu me lembro que logo em seguida que eu e a Tamila casou, alguma coisa, e todo casal tem as discussões de ideia, e eu me lembro que algumas conversas eram mais ou menos assim: olha, se um não quer, dois não briga. E outra coisa, eu estou esperando o arrebatamento. Aleluia. Eu estou aguardando o arrebatamento. Quantos casais que, intrigados, amanhece o dia, dá alguma coisa errada lá, passa o dia sem se falar, entra pela noite, vai dormir, quando falta uma palavra assim: olha fulana, eu estou aguardando o arrebatamento. Então, vamos ajeitar isso aqui, me perdoa. Se você não quiser perdoar, e se você acordar de noite e eu não estiver aqui no meu lugar, pode ser que o arrebatamento aconteceu. Aleluia. Nós precisamos disso. Os pais, principalmente de adolescentes, pega isso aqui, vai na beira da cama do seu filho e avisa ele: meu filho, vamos dormir, dorme com Deus, eu estou esperando o arrebatamento da igreja, tá? Lembra eles, coloca a cabecinha deles na pedra, recostado, no lugar que é difícil, no lugar que tem firmeza, que o bichinho talvez nem vai dormir direito, falando: que negócio é esse, será que é hoje? Daqui a pouco pecados podem começar a aparecer. Aleluia. É recostar a cabeça na pedra, o caminho da fé, né, irmão Wellington? Ele é um pouco mais difícil, mas é ainda o caminho que nos traz firmeza. A esposa está um pouquinho difícil lá, lembra ela do arrebatamento: olha, eu estou aguardando o arrebatamento, então dorme com Deus que eu estou indo dormir com Ele, viu? Aleluia. Vai sair para trabalhar meio emburrado, como se diz por aí, lembra do arrebatamento. Vai trabalhar com Deus: olha, tchau, estou aguardando o arrebatamento. Coloca a cabeça na pedra. Lembra de Cristo constantemente. Quando nós começamos a esquecer de Cristo, da pedra, a gente começa a vaguear pelo mundo e as coisas começam a ficar perigosas. Aí daqui a pouco a gente cai no comodismo, daqui a pouco está tudo bem. Já não sinto nada mais com os céus, o céu já não está aberto mais para mim, mas ainda está bem. Aleluia. Eu às vezes falo, e não sei se é o que alguém gostaria de ouvir hoje, principalmente no final de ano, talvez seria aquela mensagem para entrar o ano novo, mas isso fica para a vigília. Hoje é isso que Deus nos deu. Se há alguém aqui que ainda não recostou na pedra,
ou um dia até se aproximou dela, mas entende que não está firme. Eu não estou falando só daquele que está desviado, daquele que é crente, mas que entende que não está firme nessa pedra, não está firme em Cristo, em Jesus, esperando o arrebatamento agora. Não é vergonhoso você vir aqui receber uma oração, uma intercessão ao seu favor. Se tem alguém aqui, eu te lembro essa noite, eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Entende que não está firme nessa pedra. Se alguém que entende que precisa reconciliar, construir o altar, já encontrou com a pedra, já entende que o céu se abriu, agora quer construir o altar, sai do seu lugar e vem até aqui, rapidamente, que o horário já manda parar, já era para mim ter entregado o microfone. Aleluia. Alguém que necessita reconciliar essa noite? Através de teu filho tenho livre acesso a ti. Ministrando para os detentos um certo dia, e fiz a pergunta: quantas vezes um enfermo precisa ir no médico? Eles responderam: tantas quantas for necessário. Enquanto estiver sentindo dor, precisa ir. Alguém tem problema em reconciliar uma vez, não se firmar, reconciliar de novo. Eu te digo, enquanto você tiver necessidade, vá ao médico, ou seja, reconcilie, grite por socorro. Alguém vai falar: não tem problema, o negócio é você, a situação é sua. Então, quantas vezes necessário for reconciliar, reconcilie, peça misericórdia, chega diante de Deus, fala: Senhor, mais uma vez eu estou aqui, arrependido de tudo que fiz, tem misericórdia de mim, em Ti eu quero recostar a minha cabeça. Aleluia. Alguém que entende que precisa reconciliar. Aleluia. Segundo convite para nós orar: tem alguém que quer ter mais firmeza nessa pedra, nesse caminho da fé? Às vezes as coisas acontecem e você se abala: eu vou parar, não está valendo a pena, ou eu estou desanimado. Se você enfrenta uma situação como essa, rapidamente saia do seu lugar, senão eu já vou orar e entregar a oportunidade. Há alguém que necessita. Aleluia. 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 Cada convite que faço, eu faço com sinceridade, sem intenção de envergonhar ninguém. Passar em minha vida, aleluia, e curar minhas feridas. O caminho da fé as minhas dores, é quando ninguém mais acreditar em você, livra-me, você falar: não, eu vou me recostar em Cristo, das cadeias que eu vou esperar nele. Toca Aleluia. minha alma. O caminho da fé é quando alguém lá na casa fala: mas está todo dia na igreja e as coisas dão errado, sofre tanto, e você fala: não, eu vou continuar. Aleluia. Do teu poder. Aleluia. E nem merecedor o teu imenso amor. Aleluia. Através de teu filho tenho livre acesso a ti. Amado Espírito Santo de Deus, Fez chegar a teus pés. bem-aventurada a família que tem essa pedra por coluna, a pedra principal da esquina. Bem-aventurado o jovem que tem essa pedra como a sua coluna, a pedra principal. Bem-aventurado o adolescente, a moça, o rapaz que tem essa pedra como coluna. Aleluia. Se fosse no meu tempo de adolescência, quando eu comecei a entender que eu precisava dessa pedra, eu já tinha corrido aqui à frente. Adolescentes e jovens pensam em casamento e ser feliz, mas se não tiver a pedra por coluna, a chance de dar errado é grandiosa. O jovem casal que quer construir família, se não recostar a cabeça nessa pedra, a chance de dar errado é grandiosa. Aleluia.
Mais uma vez eu pergunto e oro, você não quer vir aqui receber essa oração? Aleluia. Essa oração talvez seja o acordar nesse local dessa pedra. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te dou graça por tudo que o Senhor tem feito. Ó meu Senhor, nessa noite a Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, que ontem e hoje nos mostra que mais do que nunca precisamos estar recostados em Ti, construídos em Ti, alicerçados, que precisamos dormir com o Senhor na cabeça e acordar tendo visões celestiais, sentindo comunhão com os céus, que quando estivermos lá trabalhando precisamos sentir que o Espírito Santo está perto de nós. E eu acredito que o Senhor quer dar algumas experiências a pessoas aqui essa noite. O horário que já se avança, mas esses minutos valerão a pena na vida de alguém. Eu creio, ó Pai, que tem pessoas aqui que em meio ao trabalho tirará algum tempo, Senhor, para meditar naquilo que o Senhor faz, pois não conseguirão conter as lágrimas ao sentir a Tua presença. Senhor, que possamos ser renovados assim como Jacó foi ao se encontrar com aquela pedra. Toca, Senhor, na vida da Tua filha. Senhor Jesus, toca na vida do Teu filho. Dê renovo espiritual, renova, Senhor. Renova esse e essa que já não sente mais a Tua presença. Que possa sentir nesse momento o tocar do Teu Espírito. Ó amado Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor. Seja batizado no Espírito Santo agora em nome de Jesus. Muitas coisas. Sinta a presença de Deus agora. Seja renovado. Volte a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Seja despertado nesse momento para essa visão celestial de perceber os céus abertos, de saber que pode crer, que pode orar, que o Senhor está ouvindo. Ó meu Senhor, eu te louvo por mesmo sem merecermos, o Senhor sempre falar conosco, ouvir as nossas orações. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, e eu agradeço, ó amado Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu peço perdão pelo horário que se extrapola, e assim eu retorno a oportunidade a quem de direito. Pastor Rui.